O lance fatal. A bola chutada pelo uruguaio Didia direto para as redes de Barbosa deu nó na garganta da maior torcida já presente em um estádio. Cumpri minha palavra construindo esse estádio. Cumpram agora o seu dever, ganhando a Copa do Mundo. A base da seleção era o Vasco da Gama e o treinador também comandava o time carioca, Flávio Costa. O Brasil conseguiu tudo, até o regulamento foi mudado, não haveria uma final. Os 13 países participantes seriam divididos em 4 grupos. O melhor de cada chave disputaria um quadrangular e quem somasse mais pontos ficava com a taça. Na primeira partida, os atletas brasileiros entraram em campo com tudo, goleada de 4-0 em cima do México, com aplausos no Maracanã. Ademir fez 2. Jair e Baltazar completaram o marcador. A tensão da estreia ficava para trás. A cidade de São Paulo também queria ovacionar a seleção e o Pacaembu seria o palco ideal para o confronto com a Suíça. O técnico Flávio Costa mexeu na equipe. Ele trocou a linha média formada pelos cariocas Eli, Danilo e Bigode e colocou um trio paulista, Bauer, Rui e Noronha. O treinador, claro, foi criticado. As mudanças teriam apenas um objetivo: agradar o público local. Nós fomos jogar em São Paulo e tivemos muita torcida contra, porque eu botei a linha média de São Paulo, que era muito boa e que estava comigo, porque são mesmo bons jogadores. Formidáveis foram apenas os minutos iniciais. Logo aos 2, gol de Alfredo. Mas o suíço Faton aproveitou a falha de Juvenal, 1-1. A torcida respiraria. Baltazar, o cabecinha de ouro, marcava o segundo. Só que Faton, de novo ele, voltou a igualar o marcador para a desolação de Barbosa e de todo o Pacaembu. O confronto contra a Iugoslávia era vencer o vencer. O adversário do time brasileiro tinha uma melhor campanha. Superou o México por 4-1 e a Suíça por 3-0. Dessa vez, Flávio Costa não titubeou, pôs em campo os melhores, com um detalhe. Zizinho, que estava machucado, estreava no Mundial. Nesse jogo foi batido pela primeira vez o recorde de público na Copa, com um total de 138 mil pagantes que viram Ademir fazer 1-0 logo aos 3 minutos. Os iugoslavos tinham um bom ataque, mas o Brasil contava com Barbosa. Aos 25 do segundo tempo, Zizinho deu números finais ao placar, para a alegria de Jorge Cury, da Rádio Nacional. Meio caminho andado, a seleção estava classificada. Os adversários da última fase seriam Suécia, Espanha e Uruguai. Em apenas 7 dias, o futebol brasileiro conheceria o céu e o inferno. 9 de julho de 50 entrou para a história. 139 mil pessoas assistiram a uma atuação perfeita. A vítima, a Suécia. Era esperar o hino e começar a festa. Ademir Menezes estava impossível. Só ele balançou as redes adversárias 4 vezes. Com jogadas de tabela e chutes espetaculares. Mesmo com a confiança redobrada, a Espanha colocava medo nos brasileiros. O time de Flávio Costa, no entanto, aprontou também com a fúria no dia 13. O público que comparecia ao Maracanã aumentava a cada partida. 153 mil pessoas, uma marca inédita. Nova chuva de gols, 6-1. Eu acredito que jamais vai acontecer o que aconteceu no Maracanã e não sei
e não sei quem, tal a forma que estava jogando a seleção brasileira, alguém começou a cantar: eu fui às touradas de Madrid, Paratimbum, bum, bum, Paratimbum. E quase não volto mais daqui pra ver Peri beijar-se sim. O último confronto da Copa foram decisivos. O Brasil poderia empatar com a equipe uruguaia porque tinha um ponto a mais do que o adversário na fase final. De repente, tudo virou o inferno, a começar pela troca de concentração. O time de Flávio Costa estava em um local chamado Casa dos Arcos, na Barra da Tijuca. Misteriosamente veio a determinação para que todos fossem para o estádio do Vasco da Gama, em São Januário. Antes de 7 horas da manhã, nós estávamos concentrados em São Januário, no campo do Vasco da Gama. Apareceu um padre para rezar a missa para os futuros campeões do mundo da tarde. Aí começou o negócio, o já ganhou. Para piorar, um jornal já dava os brasileiros como campeões mundiais. E veio a tarde de 16 de julho. As catracas do Maracanã foram arrombadas. Correria, empurra-empurra nos portões. Milhares de pessoas ficaram de fora. Os números da FIFA apontam que 173.830 torcedores assistiram ao duelo contra o Uruguai. Dados não oficiais estimam que 220 mil pessoas estiveram no estádio, o equivalente a 10% da população da cidade do Rio em 1950. No primeiro tempo, 0-0, e o título ainda era dos donos da casa. A empolgação tomou conta do Maracanã, quando o Friaça fez 1-0 para o Brasil na etapa final. Entretanto, a seleção das goleadas parou, e a Celeste Olímpica, claro, com muita raça, insistiu nas jogadas pela direita. Aos 22, Schiaffino aproveitou um cruzamento, deixando tudo igual. O silêncio já dava os primeiros sinais. Esse gol liquidou com o Brasil. O público, que eram cerca de 200 mil pessoas no Maracanã, o público ficou mudo. Nós sentimos aquilo, o empate. Tá? Porque se nós tivéssemos, mesmo o Flávio Costa, por causa de todo o negócio, aqueles 2, 3 dias de atormentação, não teve cabeça para avisar que o resultado de 1-0 já parava. Nós podíamos ficar na defesa, pronto, acabou. E nós íamos fazer mais gol no Uruguai. Se nós ficássemos na defesa, pronto. Mas nós fomos tudo para o ataque. Aos 32 minutos, o impossível. Ele chutou ou dando o efeito natural, ou porque pegou mal, a bola saiu reta em direção ao gol. O Barbosa se voltou, teve a bola nas mãos, mas ela escapou, vinha com muito efeito, escapou e foi para dentro do gol. Eu já pensei naquela bola 1 milhão de vezes. Apesar de ter explicado o lance outras milhões de vezes, o já falecido Barbosa mudou de postura no fim da vida. Outro dia eu vinha fazendo a minha caminhada na praia, veio um senhor, mas ele era mais novo do que eu. Ele veio atrás de mim, queria saber. Eu digo, o que o senhor quer saber? Eu queria saber negócio da Copa do Mundo. Eu digo, o senhor não vai saber nada, porque eu não nem discuto, nem falo Copa do Mundo. Copa do Mundo, para mim, morreu. Foi uma nuvem que passou e tá bom. Eu não discuto, não falo. Por quê? Não interessa mais. Eu não vou revolver cinzas. Pra quê? Responsáveis à parte pela tragédia do Maracanã, o que fica é a derrota. Mesmo com as 5 conquistas brasileiras em Copas do Mundo, o futebol sempre será um sinônimo de mágoa para aquela fantástica geração de 1950. Depois de quase 50 anos, o que eu vou falar de vida? Terminou o jogo com a vitória do Uruguai. Uruguai, os campeões mundiais de futebol de 1950, reconquistando o título.